Campo Maior, né? Ainda bom dia, aliás, especialmente aos servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM de São Miguel. São precisamente 11 horas e 37 minutos, hoje, 4 de agosto. O programa será apresentado por Valdes Rodrigues e Ineide Lopes. Nesta edição apresentaremos as seguintes manchetes. Que preve Assembleia Geral dos Agentes de Endemias, TAC, Concurso Público 2014, ampliação de carga horária dos professores. E como editorial nós temos o texto Alienação do grande filósofo Mário Sérgio Cortella. A palavra alienação é usada por vezes no campo da propriedade. Por exemplo, em um financiamento de um objeto móvel ou imóvel, muitas vezes ele vem com o registro de alienação, isto é, a pessoa tem o uso, mas não a posse. A propriedade está alienada. A palavra alienação, inclusive, foi usada até o século XIX como sinônimo de demência, de doença mental, ou até, como se chamaria mais tarde, de loucura. Tanto que o especial chamado Machado de Assis tem um conto clássico chamado O Alienista. Hospício, como diríamos em português, é asilo de alienados. Portanto, a expressão alienados significa aquele que não pertence a si mesmo. Fala-se também em alienação política, em relação àquele ou aquela que não toma consciência do que acontece à sua volta. E, quando toma, age de acordo com a manada, não tem uma percepção clara daquilo que precisa fazer, apenas segue o bando. O escritor florentino Dante Alighieri, na última parte de sua obra clássica Comédia, em que há o paraíso, bradou: sede homem sim, mas não obtuso gado. A obtusidade costuma acompanhar a conduta como bando. Neste ano eleitoral 2018, nós temos que refletir acerca de tudo que nos tiraram durante todo este ano, a partir de 2016, 17, 18, e aquilo que tiraram estrategicamente do cenário nacional, como a questão da reforma da Previdência, e por conta daquela invenção de intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, né, que deixou essa bendita reforma para o ano de 2019, tendo, né, em vista que esse ano todos os lobos, né, se vestem de cordeiro, né? Então nós não devemos alienar. Vamos observar quem foram os políticos que votaram a favor da classe empresarial e que votaram contra o interesse da classe trabalhadora, para a gente não dar uma de mandada de gado, de seguir, né, mas de se colocar contra. Então esse texto de Mário Sérgio Cortella, ele vem apenas para lembrar de tudo aquilo e continua, né, como por exemplo um corte no CAPES, né, 10% do orçamento do CAPES, que é justamente um recurso que fomenta a pesquisa científica do país, e você retira 10%, né? Então, voltando agora para a nossa manchete, primeiro é a questão do que preve. No dia 30, nós tivemos uma reunião do Conselho do que preve, e lá foi discutido, né, nós colocamos uma proposta que foi aceita, e que os aposentados já receberam a primeira parcela do 10º, a questão do calendário de pagamento, né, para que seja no início de cada mês, viu, companheiro Ineide? Porque já que houve aquela reforma do que preve, ou seja, que de forma definitiva as contas foram reunificadas e que existe um recurso em conta, não faz sentido
esse recurso fica lá e o aposentado fica passando necessidade, recebe dia 12, dia 13. Então, a previsão de pagamento para o mês de julho seria dia 11, certo? E exatamente, 11 próximo, e a partir de setembro está se estudando, e eu acredito sim que tem condições, sim, porque tem dinheiro, de fazer o pagamento logo no início do mês. E também a questão do reajuste, né? Que a categoria está há mais de 2 anos sem reajuste, e de forma, nesse cenário aí, existe uma ação que é da paridade dos professores, porque aqui de Xeramubim, não só este, né? Mas os que antecederam também negaram o direito tanto a um terço de planejamento aos professores, como também a questão do reajuste para aquele professor que já está aposentado, que a lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso, ela diz que o reajuste é para tanto o professor que está em sala de aula, como para aquele aposentado ou para os pensionistas. Portanto, a lei ela é explícita em relação a essa situação, e que até então aqui em Xeramubim estava negando esse direito. Então vai se estudar e vai ser concedido com certeza, né? Um outro ponto é a assembleia que nós tivemos na sexta-feira com os agentes de endemias. Um dia antes, nós já havíamos protocolado desde o início de julho 2 ofícios, um na Secretaria de Saúde e outro no gabinete do prefeito, pedindo uma audiência para rever aquela pauta antiga de reivindicação da categoria, que é a questão dos EPIs básicos, né? E a questão do reajuste da GED, R$140 no mês. São 24 agentes, né? São 40, mas quem está em campo são 24. Esse daí ia custar aos cofres do município, né? 3 mil e poucos reais, né? O município que recebe em média 12 milhões de reais por mês, 3 mil reais não ia quebrar o município. E aí, sem falar que a questão da lei de responsabilidade fiscal, ela deixa de fora, ou seja, não é isento desse daí, professor, agente de endemias e os agentes comunitários de saúde, né? Então, para cumprir a lei, não há necessidade de qualquer concessão para esses profissionais, não interfere na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, e se não, o horário, ou a prefeitura disponibilizaria transporte para levar os agentes para o campo, ou então a proposta da categoria trabalhar 6 horas corridas, né? E mantendo aquela média de 22 casas por dia. Então, na reunião de quinta-feira com a secretária concordou, né, com a proposta da categoria, de enquanto mantém essa situação de financeira do município, os profissionais trabalharem em horário corrido, né? Então, como a proposta da categoria, a contraproposta era essa, foi aceita na Assembleia de sábado, foi que estava em estado de greve, né? Então, a proposta a priori foi atendida. A licitação ela vai acontecer no máximo até 60 dias para que esses equipamentos EPIs cheguem aos agentes, e a questão do calendário de pagamento, porque eles recebem depois dos aposentados, porque eles recebem recursos federais. É que acontece, o município descontrolou. E o fato é que anteriormente se deixava um recurso de um mês para pagar o outro. Entendeu? Aí o que acontece? Acontece que agora tem que ficar esperando o recurso do mês. Aí esse recurso está sendo creditado nas contas não tem data fixa. Pode ser dia 11 ou até dia 17, dia 18. E a prefeitura fica pagando 4 dias depois. Então, portanto, eles estão recebendo por volta do dia 20. Se você observar que o servidor, por direito, deveria receber até o 5º dia útil de cada mês. Se você recebe dia 20, você está recebendo de 40 em 45 dias, né? Então, ela ficou para terça-feira já dar um retorno em relação a isso daí. E a folha pequena, não chega a 60 e poucos mil reais dos agentes de endemias. Então, o fato é que a situação foi encaminhada e foi apenas aprovado o estado permanente de mobilização, a exemplo do que já
está correndo com a categoria de motorista da saúde e também com os servidores como um todo. O terceiro ponto é o TAC, né? Muito esperado, praticamente passamos todo o ano de 2000 até agora, 2018, esperando. E para nossa frustração, conversando com o Dr. Vicente esta semana, ele disse que pelo que se está vendo no cenário, o TAC não vai ser firmado porque a administração, que disse assim, olha, o Ministério Público não pode obrigar, tipo assim, o município a querer fazer um acordo, porque o atual gestor, ele cometeu crimes, que para a Constituição você contratar serviço público sem concurso porque a lei é clara que diz que para você ser servidor público você precisa participar de uma prova escrita e prova de título, né? E quando esse percentual passa de 10%, o gestor, o ente, ele é obrigado a abrir concurso público, né? Então, colocando aí, que fica fora do caso, seriam os cargos em comissão. Então, existe uma ação civil pública contra o atual gestor por contratar, né, por não convocar os concursados de 2014 e estar chamando pessoas de fora do concurso. E existe também uma outra ação por ele não estar cumprindo o resultado da seleção. Então, tem duas ações civil pública e por conta disto e por conta de irregularidades, não da aplicação da prova, mas antes da seleção e depois pelo fato de não respeitar a ordem de classificação dos candidatos. Então, o TAC, ele, de certa forma, a prefeitura assumia, né, que de fato está no documento, que cometeu irregularidades e que queria evitar com quê? Com convocar os aprovados de 2014 e realizar um concurso público até 9 meses após, para dar posse, após a assinatura. E, enquanto isso, seguir rigorosamente a ordem de classificação da seleção. O fato é que a segunda-feira já é dia 6, que é o último dia para se chamar os concursados de 2014, que justamente completa 4 anos, né? Então, a prefeitura, agora, de 240 candidatos, tem 2 editais, tem um que chamou 30, o outro, eu já procurei e não encontrei, mas se me informaram, seriam 3 pessoas que convocou no. Então, 33, como tem 240, tem quase 210 pessoas para ser chamada até segunda-feira, né? Então, assim, o que eu oriento, o conselho, né, a orientação que o sindicato dá para o gestor é o seguinte: ele vai complicar a vida dele de graça, porque quer ele queira ou não, ele vai ser obrigado a dar posse aos 240, 210 que estão acontecendo na prova, além dos 24 polivalentes que ganharam a ação. Ele vai ser obrigado a fazer isso. Então ele vai esperar que a justiça obrigue ele a convocar os aprovados, podendo ele mesmo chamar, e que existe uma carência, né? Existe uma carência, quase 50% do quadro de servidores são temporários. Na reunião, Perinei, que ocorreu no dia 7 de junho, um subprocurador que estava presente na audiência lá no fórum, onde estavam presentes os promotores, a juíza, eu, Adileia, além de alguns secretários da administração, o advogado falou: se tirar o serviço prestado, a educação para. Que todos sabem que a Secretaria de Educação é aquela secretaria que tem mais servidor. Então, se a secretaria que tem mais servidor, e observe que no último concurso, a vaga para, além de ser pouca, mas era 180 só para polivalente. E tinha as outras por área, dava quase 100. Né? Se você observar, tirando esse daí, o que tinha vaga mais próximo, era, por quantidade, era agente administrativo. Então, se a secretaria que tem mais servidor, né? E consequentemente, é que mais foi ofertado vaga no concurso,
o subprocurador afirmar lá que se tirar serviço prestado, a educação parava e de fato para, aí não quer chamar os concursados de 2014. Então, senhor prefeito, pense, né? Eu não sei se ele está fazendo isso de própria cabeça, se for, ele escuta os assessores, ou se ele está ouvindo os assessores, né? Que ele não deve escutar, porque nós temos assessores também. Nós temos o Dr. Valdeci, né? Mas nós vamos fazer tudo que o Dr. Valdeci orienta? Não. Nós temos o nosso assessor contábil, que é o César. Nós vamos fazer tudo que o César orienta? Não. O assessor está ali para assessorar, para indicar o que fazer e tudo, mas você pode pedir uma terceira opinião. Às vezes nós vamos conversar com o doutor Vicente, às vezes procura um outro especialista, né? Então, prefeito, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. O senhor, quer dizer que você vai preferir ser obrigado pela justiça a convocar os aprovados e depois responder processo por conta disto? Né? Então, eu acho que o senhor deva refletir e na segunda-feira convoque todos os aprovados do concurso 2014, porque nós sabemos que carência existe, né? A carência existe sim, porque nós temos, eu vou usar as informações de acordo com o TCE. No último relatório de 2018, apresentou vínculos. Eu não estou falando pessoas, estou falando vínculo. Quase 3.400 vínculos temporários. Cargo comissionado, 500 e pouco. Né? Porque aí fica aquele negócio, o sindicato está passando informações, não, estou falando vínculo. Eu já expliquei aqui como é que isso funciona. Vamos supor que nós somos professores, tá certo? Vamos supor que a Inês tenha 300 horas, tá certo? O companheiro Bandeira tenha 200, que o Pedro tenha 100 horas e que eu tenho 100. Então vamos contar os vínculos. 2, 3, 4, 5, né? Aí assim, porque como é mais, vamos colocar que eu tenho 200 horas, tá certo? 2 vínculos, 3, 5, 2, 7 e um dele lá, 8. Tem quantos vínculos? 8. Mas são quantas pessoas? 4. Né? Então, o que importa é a quantidade de pessoas ou os vínculos? O vínculo. Porque se ela não tivesse, se eu não tivesse 200 horas, teria 2 professores com 100 horas. Né? Então, vínculos, tá certo? Então, quer dizer, você ter 3.400 vínculos. E numa entrevista na Jangadeiro, o Facó disse que a prefeitura não tem isso tudo, não. A prefeitura tem só 1.600 pessoas de contrato temporário. 1.600. Aí você vai olhar, e quantas vagas foram ofertadas, quantas vagas tinha na seleção? Não era 1.000. Embora que depois criaram a questão do cadastro de reserva. E 300 e poucos cargo comissão. Não é esse tudo que estão dizendo, não. Então tem quase 2.000, né? Então, ele afirma que tem quase 2.000 pessoas entre contratos temporários e cargo em comissão. Aí tem 240, senhor prefeito, chame os aprovados do concurso, né? E nós já estamos orientando há mais de 2 meses, mesmo que estão na condição de aprovado, entre com mandato de segurança. Entrar com mandato de segurança porque tem direito, a lei é clara. Quando você está aprovado dentro do número de vagas, é o direito líquido e certo. Né? Portanto, eu creio que a grande maioria já entrou com uma ação, né? Entrou com mandato de segurança. Quem não entrou ainda pode entrar, porque segunda-feira, a partir de segunda-feira, começa a correr os prazos para ter esse direito para entrar com a ação, que é entre 90 e 120 dias. Mas ele não vai esperar. Segunda-feira, à meia-noite, antes de meia-noite, não saiu, não foi publicado o edital de convocação. Quando for na terça-feira,
quem não entrou ainda, procura um advogado, procura a defensoria pública aqui para saber se a pessoa, que eles fazem uma enquete para saber se tem direito de ser assessorado pela defensoria pública. Se não, procura um advogado para ingressar, porque a administração até então não está demonstrando interesse de convocar os aprovados de 2014. Já entrando no tópico, né, do 4, que é o concurso, né, já estou falando acerca do tema, né, e nós já vamos entrando para o último, que é a ampliação de carga horária. Nós temos aqui um quadro no ano passado nós tínhamos 350 professores, quase 350 professores com carga horária ampliada, né? Então, nós temos professores, Inês, que estão há 20 anos, 15 a 10, vários, isso desde a época do Edmilson, quando era prefeito, que nós reivindicávamos que fosse regularizada essa situação, né? Ou seja, que a prefeitura mandasse um projeto de lei para a Câmara para oficializar, ou seja, o profissional tem 100 horas efetiva e tem uma ampliação, ou seja, ele trabalha expediente do seu concurso e trabalha no outro expediente com carga horária ampliada. E nunca chegou ao consenso. O prefeito não quis ampliar, depois o Cirilo Pimenta também não, e agora o Clébio, certo? Só que quando foi em 2008, a partir de 2008, a contribuição previdenciária, que nós estamos atrás da lei, tá certo? Que nós estamos atrás da lei, dessa lei que autoriza o chefe do executivo a enviar para o QUIPREV e não para o INSS a contribuição dos ampliados. E isso desde 2009. Nós estamos atrás desta lei, nós já fomos à prefeitura e lá essa lei não se encontra. Nós fomos à Câmara, tem ofício e tudo, eles estão procurando e até agora não encontraram ainda, né? Porque a suposta lei, viu, Neide, foi aprovada em dezembro de 2008. Por que dezembro de 2008? Porque se você que nesse período tem a sua carga horária ampliada, você vai observar que até dezembro de 2008, a sua contribuição, quando você pega o QNI, está lá no INSS. E a partir de 2009, não. Então foi em dezembro. Essa lei foi aprovada em dezembro, certo? Então tudo indica que essa lei não existe. E se essa lei não existir, então o prefeito só tem duas saídas, né? Ou manda um projeto de lei para a Câmara para oficializar, exemplo que vários municípios do Sertão Central fizeram. O último que fez está mais ou menos uns 15 dias, não sei se foi Solonópolis ou foi Milão, foi um município aqui, vizinho. Quixadá já fez, Boa Viagem já fez, a Fortaleza, o próprio governo do estado. Então, caso não seja, não entre no consenso, resta a justiça. Nós já realizamos uma assembleia para isso, para essa finalidade, para decidir. E quem é filiado ao sindicato, né, o advogado do sindicato vai representá-lo. Quem não for, ou procura a defensoria pública, ou contrata um advogado particular, ou se filia ao sindicato, né, para ser representado nessa ação pelo Dr. Valdeci. Então, tivemos uma reunião apenas com o secretário de Educação, foi marcada outra para julho, né, marcada para junho, e que já completou um mês e não aconteceu essa outra reunião, né? Então, mandamos ofício e até agora oficialmente não recebi nenhum comunicado, né, dessa segunda reunião para sentar com o gestor. Só que nós ficamos um pouco desanimados em relação. Nós estamos buscando diálogo, porque nós temos a situação aqui de 240, 210 aprovado o concurso, que o prefeito não está sinalizando que vai convocar, né? Então, vamos aguardar a próxima semana, mas se por todo este mês de agosto essa situação não for definida, ou seja, se não for enviado a lei para a Câmara, criando as vagas para... criando as vagas não, criando critérios
para ampliação da carga horária, né? Então a gente vai cumprir aquilo que foi aprovado na Assembleia, que é entrar com ação, né, na Justiça, pedindo a efetivação. Para quem tem acima de 5 anos, pede efetivação, né? Para quem tem menos de 5 anos, vai pedir o estorno desse dinheiro, né? Pedir o estorno do dinheiro. Haja vista que tudo indica que esta lei não existe, né? Essa lei não existe, essa lei que autorizava, ou que autoriza o chefe do executivo a retirar a contribuição previdenciária do professor que tem ampliação de carga horária e levar para o QUIPREV. Apesar de dizer que existia essa lei, e nós sabíamos que, há muito tempo falamos disso, que o QUIPREV não ampara quem é temporário, porque o professor que tem 200 horas sendo sem efetivo e sem ampliação está sendo temporário, né? Aí nós vamos aguardar aí só passando aqui para os finais aqui, a questão das receitas do mês de julho, aqueles recursos lá do Banco do Brasil, que é Fundeb, os maiores, e FPM, 7.994.000, mas dá para 8 milhões. Aquela parte do fundo a fundo do custeio da saúde, 1.400.000. Então só aqui nós já temos aqui quase 9 milhões e meio, né? 9 milhões e meio, e ainda tem o que? A questão do ICMS, que é em torno de 500 mil, ISS, aquelas receitas aqui que o município ainda não evoluiu para colocar isso daí no portal, para que você possa acompanhar isso daí em tempo real. A questão dos pagamentos das secretarias, 10 secretarias já fez o pagamento referente ao mês de julho, a educação começou a disponibilizar ontem, e o 10º dos aposentados também já está disponível em conta desde o dia 2, né? Então, apenas a Secretaria de Saúde, se não me falha a memória aqui, que ainda não iniciou o pagamento referente ao mês de julho. A Secretaria de Saúde e talvez uma ou outra secretaria menor que não realizou ainda o pagamento. Mas o fato é que 11 secretarias e o QUIPREV, né, o QUIPREV, no caso, antecipou o 10º. O pagamento do QUIPREV está previsto para o dia 11, né? Saiu a metade do 10º. O pagamento dos aposentados está previsto para o dia 11, e 9 secretarias, 10 secretarias, inclusive, né, 11, inclusive a educação já pagou o mês de julho. Eu estou aqui só pegando aqui para atualizar. Pronto, está aqui: administração e finanças, autarquia, controladoria, cultura, esporte, gabinete, governo, ouvidoria e procuradoria. Essa já efetuaram o pagamento no dia 1º. Educação, dia 3, e tá, no caso aqui, a previsão para o QUIPREV seria para o dia 11, né? O recadastramento foi adiado pela prefeitura e em breve vai sair um novo calendário. E com isso a gente encerra o programa, agradecendo a audiência, né, e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, na próximo sábado, a partir das 11h30. E lembrando, né, o último lembrete: senhor prefeito, convoca os aprovados do concurso, que o senhor, quer queira ou não, vai ter que empossá-lo. E o senhor fazendo isso, o senhor evita responder no futuro esses crimes que o senhor está cometendo. Com isso, boa tarde a todos.